Depois saio de vocês e entro em outra turma também. E levei uma bordoada agora de manhã aqui com uma notícia terrível, viu? Terrível. Zé, eu tô sabendo, você viu? Nossa, caramba, a menina, a Jerusa é mãe de 2 alunos, cara. Um tá fazendo medicina na BH, Terra, e o outro tá no 2º ano, os 2 meninos novos ainda. Assim, Então, né? misericórdia, viu, cara? Ah, mas cada Eu coisa. vou te falar. Não tem. Eu acho que não vai ter essa prova aí na Unifenas, não, viu? É? Não, mas assim, tecnicamente, não, né, eu acho que pode ser que não vai ter prova agora, pode ser que não vai ter a prova agora, mas não por isso, né? Nessa condição, né, não por essa situação. Não, mas eu Porque acho que a não situação vai, não é vai ser muito próxima. liberado, né? Não vai ser liberado. Meu Deus, cada coisa. Ela Ela era, era supervisora da Unifenas, não era? uma das pró-reitoras lá, se não me engano, pró-reitora, super influente, sabe? Aí lá teve um pessoal que pegou, teve muitos casos lá que pegaram Covid, lá da Unifenas. Porque lá na Unifenas quem está trabalhando na parte interna lá, tem um elemento complicador, porque é fechado, tudo fechado, né? O pessoal da administrativa. E por mais que você use ali máscara, essas coisas aí, é como se você estivesse dentro de um avião, vamos colocar assim, né? Então, É. você está ali junto com outros cooperadores, e eles fizeram o máximo, hein? Eles liberaram, o cooperador ficou em casa, tudo tal. Mas aí quando houve a liberação para voltar, não sei, aí eu vou te falar cada coisa. Acontece uma tragédia dessa. Vai ser essa prova dia 8 de novembro. E vou dizer, se a Jerusa, ela não. Acho que ela não tem. Eu acho que eu sou mais velho do que ela. Se bobear, ela tem a minha 42 idade. anos. Quantos anos que ela tem? 42. Nossa, eu sou muito mais velho, sou 5 anos mais velho que ela. Eu achei que Filha ela da minha tinha. mãe. Nossa, muito nova. Ela é mais velha do que a Renata, então. Nossa, eu tô chocada. Misericórdia. Nossa, e os filhos? Os filhos eram muito ligados a ela, entendeu? Muito ligados. E outra, mãe do Guilherme, do 2º ano. Do Guilherme e do Gabriel, os dois. No O Gabriel, eu Gabriel, não sei quem o é. O Guilherme, eu Gabriel, acho. a tua irmã dela conheceu o Gabriel lá de BH, porque ele faz BH, o outro filho dela. Os dois são muito parecidos, o jeito, assim, o Ah, conhece, sim. Gabriel Terra. Cada coisa. Mas vamos lá. Próximo. Pessoal, a gente vai começar hoje. Essas aulas aqui são bastante longas, vocês vão ver isso, tá? Tem bastante coisa para a gente ver. Você tem pelo menos uma questão na prova de vocês que vai tratar desse assunto. Só que depois eu vou direcionar um pouco mais, mas não tem jeito de você ver esse assunto sem ver os princípios elementares acerca desse assunto. Não tem jeito de eu passar, pular e ir nos finalmente se você não começar a entender aquilo que se trata uma reação orgânica. Então, a gente fala muito na química de reações inorgânicas e reações orgânicas. Aí, quando a gente fala de reações inorgânicas e reações orgânicas, o que acontece? Reações inorgânicas, você tem aquela reação, né? Reação de simples troca, reação de dupla troca, que é os processos de neutralização de ácido, base, formando sal e água, tá? Na química orgânica, você tem situações assim também. Você tem reação que a gente chama de adição, né, de síntese, que a gente vai ver aqui também. Você tem dois compostos que se somam e formam um único composto, tá? Você tem a reação de análise, que é a reação de decomposição. Você tem a quebra de um composto e a liberação de 2 novos compostos. Então, isso é muito rico na química orgânica, tá? Essas reações que envolvem aí, tá? A química inorgânica. A química inorgânica. Na química orgânica, isso não é diferente. Só que você tem alguns conceitos aqui que são conceitos diferentes, tá? Então, nesses conceitos diferentes, por exemplo, você tem aqui, ó, o substrato, e aqui você tem o quê? Você tem um produto. Se fosse química inorgânica, o que a gente chama aqui normalmente aqui, ó, do lado esquerdo da seta, a gente chama do quê? De reagentes, tá? E do lado direito da seta, a gente chama de produtos. Começa por aí para você saber identificar
os componentes de uma reação orgânica. Então, o que acontece aqui de diferente? Aqui, o reagente é aquele que vai estabelecer a conexão com o substrato, tá? Então, por exemplo, esse elemento aqui, ó, tem um anel benzênico, tá? Esse anel benzênico, ele vai reagir com quem? Ele vai reagir com o gás cloro. Ah, então aqui eu tenho Cl2, né, Zé? Isso. Então, na verdade, quem é o reagente aqui, ó, é o gás cloro, tá? Esse é o substrato que vai sofrer a ação do reagente. Então, quando você fala em reação orgânica, você não tem simplesmente reagente-produto. Você tem o substrato que reage com o reagente. Aí, na presença aqui de um catalisador, tá? Você vai ter a formação do produto. Ah, Zé, para que serve o catalisador numa reação química? Bom, o catalisador, que a gente vê muito em termoquímica, só que como a gente não vai ter termoquímica, a gente vai ter eletroquímica, mas termoquímica a gente não vai ter nessa prova, a gente até não deu aula pautada na termoquímica, né? Mas o catalisador, que a gente fala muito na termoquímica e fala muito aqui em reações orgânicas, para que ele serve na química? Bom, o catalisador, ele serve para aumentar a velocidade de uma reação química, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem típico. Eu acho que todo mundo aí já, quando estão pintando sua casa ou algo do gênero aí, pintando uma parte da casa, tem gente que gosta de ficar em casa, né? Mesmo quando está pintando, ou suporta ficar em casa. Quando vai pintar alguma coisa metálica, eles usam aquela tinta, né? O esmalte sintético. E aquela tinta, ela tem um cheiro muito forte, principalmente para quem tem problemas aí respiratórios, né? Aquilo ali desencadeia bronquite, sinusite, ites em geral, rinite, né? Enfim, o que eles foram fazendo ao longo da evolução dessa tinta? Você foi tendo um processo mais rápido de secagem. Antes você passava essa tinta, ela demorava até 3 dias, né? Ainda ficava aquele cheiro forte, aquela coisa assim, no ambiente, ficava aquele ambiente insuportável. Hoje não. O que acontece? Hoje em dia você tem catalisadores em maior concentração nessas tintas que favorecem a velocidade de secagem. Então, por exemplo, na hora que o cara está lá com o compressor pintando, tá aquele cheiro fortíssimo, tá? Mas aí passa assim um período bem rápido, você chega primeiro, aquela tinta não está mais molhada, não está mais úmida, você chegava, encostava assim, já saía, encostasse a roupa, deu roupa, né? Estragava. Aí você chega, ela já está seca muito mais rapidamente. Por que isso acontece? Por que a Souvenir, por exemplo, arrumou uma forma, tá? Primeiro, para diminuir esses problemas respiratórios, para cuidar da saúde do pintor também, nesse sentido, e porque isso, na verdade, é um catalisador. Então, hoje eles utilizam um catalisador mais forte. Então, sempre o catalisador é um produto químico que vai acelerar a reação, tá? Então, ele ajuda acelerando o processo da reação química, ou seja, ele vai estabelecer que essa reação ocorra num intervalo de tempo mais curto. E aqui ele cita até um elemento utilizado aqui, né? Que é o cloreto de alumínio, certo? Está funcionando como catalisador dessa reação. Então, só para você começar analisando aqui uma reação orgânica, tá? Você está analisando essa reação orgânica aqui, você bate o olho e vê o seguinte. Bom, Zé, eu tenho um anel benzênico e aqui eu tenho o gás cloro, ClO2. Olha o que acontece aqui, ó. Aqui, ó, é uma reação clássica, a gente vai ver agora, de substituição. Quando ocorre essa reação aqui, ó, o catalisador, ele acelera essa reação, esse hidrogênio, ele desacopla do anel benzênico, e aqui ocorre uma cisão, uma ruptura na ligação covalente entre o cloro. Como ocorre essa ruptura, o que acontece? Um dos cloros, tá? Ele passa a ocupar o lugar do hidrogênio, aqui, ó. Ele passa a ocupar o lugar do hidrogênio, e o hidrogênio ele desce e vem ocupar o lugar onde estava o outro cloro. Então, houve uma substituição aqui entre esses dois, ó. Tá vendo? Então, aqui você tem uma equação, ou você tem uma reação orgânica estabelecida através desse catalisador por substituição. Nossa, mas é fácil, Zé. Só bater o olho aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Substituiu. Substituiu. Aqui era Cl2 e o H. Um Cl foi para cima e o H desceu, formou
o ácido muriático, cloreto de hidrogênio e o ácido clorídrico. Ah, então, Zé, quando isso acontece, eu tenho um substrato, eu tenho um reagente que é o gás cloro aqui, e aqui eu vou ter o produto. Isso, exatamente. Aí como é que eu vou classificar, Zé? Como é que dá para eu classificar essas reações orgânicas, Zé? Bom, aqui eu vou ter então, tá? Reações orgânicas de substituição, que é essa que a gente acabou de ver lá em cima. A gente vai aprender também reações de adição, reações de eliminação e reações de oxirredução. Só que você fala assim, mas o que é importante, né, Zé? Bom, isso é a base. Isso aqui é o basiquinho, basiquinho. É o princípio fundamental. Agora, depois a gente vai evoluindo ao longo das cestas, igual como nós fizemos com a isomeria, a gente vai evoluindo ao longo das sextas-feiras, aí entra essa questão que a Marcela falou, né? Vai ter ou não vai ter a prova, mas ainda falta um pouco mais de um mês para a prova. Ah, será que vai ter essa prova? Olha, pode ser que sim, né? Quem sabe? Pode ser que ainda tenha. Quem que é Mariana Munhoz Mendonça? Uma aluna nova, né? Quem? Acabou de adicionar. Olha só, Mariana o quê? acabei de adicionar aí no grupo. Olha só, nesse caso, você tem reação de substituição, de adição, de eliminação, de oxirredução, tá? Então, olha só, independente se vai ou não ter já de imediato, mas de qualquer forma ainda falta um mês. Agora, se as condições de alfenas, se alfenas têm condições fitossanitárias para receber uma prova, aí isso aí eu vou achar pouco provável que isso aconteça. Quem Tá? que é Mariana? Condições fitossanitárias. Eu não sei. Mariana, nos apresente. Ué, ela não tá no grupo. Salve. É eu. Só podia. Nossa, é o Jorge. Esse Jorge, cada dia ele entra com um celular diferente. É o Jorge. Quem que é celular que é esse, Jorge? Da prima dele. Mariana é prima. Nossa, Jorge, o que você faz? Graça? Esse Jorge aí é da prima do Jorjão. Pronto. E nem pra falar, a gente perguntando e ele quer. Ela veio roubar matéria, Marcelo. Quê? A Mariana entrou aqui pra roubar matéria. Então vamos lá. Tira ela daí. O Jorge, você que tá acordando agora, você tá sabendo dos terras lá, né? Tá, porque tua mãe deve ter te falado. Tava falando aqui com o Marquinhos agora. Puta, que situação, hein, cara? Então. Meu Deus. Gente, essa prova não vai acontecer em Alfenas. Ó, tô te falando. Ô, Jorge, ela ficou internada mais de 15 dias, quase, não ficou? Ficou, mas até acho que ontem, antes de ontem, o Marquinhos falou pra minha mãe que ela tava melhorando, que tava meio que estabilizando, de repente morreu. Mas sabe aquela melhora, assim, que às vezes acontece, né? Tipo assim, você dá uma ligada, aí de repente vem a morte em seguida. É complicado demais, cara. Pô, e o Marquinhos também positivou, né? E ele não teve nada, e ele é bem mais propenso a ter. Pois é. Que eu falei. Mas ela era, tipo, fumante, alguma coisa? Não, eu tô te falando do marido não. dela, que era, tipo, mais obeso e tal. Não tinha mais nada, não. Ela não tinha nada. Em Jerusalém, uma pessoa de vida extremamente saudável, assim, não tinha nada de... Não tinha doença pré-existente nenhuma, Jô. Tranquilo. Foi uma fatalidade, uma infelicidade mesmo. É aquela história, esse tal de Covid aí, eu vou te falar, ele não escolhe ninguém não, viu, mano? Deus também acho. Você tá doido, cara, cada coisa. Não, e aí os meninos agora, Jorge? Os meninos então, eles eram muito dependentes, tanto dele, do Marquinhos, quanto dela. Sim. Né? Dependente tanto da mãe quanto do pai. O Guilherme, adolescente ainda, meu Deus. Eu acabei de dar aula no segundo ano agora, eu comentei com a turma, eu falei, meu Deus do céu. É igual aquela... mas e esse menino, que dó. Não, é muito complicado. Não, eu até lembro que, eu até citei para a turma agora aquele poeta italiano, que chegaram assim, o indivíduo estava passando, ele é fantástico, esse poeta. Ele estava passando assim na rua e viu uma criança, viu um cego chorando, sabe, cego. Aí o cego chorava, aí ele chegou assim, começou a consolar o cego, falou, não chora, porque você é cego, eu sei que isso deve ser muito difícil, você não enxerga, né, tal, a vida toda, parece que você é cego de nascença, né?
Aí o cego virou para ele e falou para ele assim: eu não choro pela perda da minha vista, choro pela perda do meu guia, porque quando mamãe era viva, eu era um cego que via, entendeu? Então, Nossa Senhora. meu Deus do céu. Tá doido. Não, eu vou te falar, cara, isso aí é um negócio que bate, entendeu? Bate, mas bate forte mesmo, porque mãe é um guia da gente, é um guia violento. Olha, o que é esse agora? Sentou com o Julian agora, cacheta agora, mano? Mãe é uma base. Quem? Mãe, pois é, a base da gente. Meu Deus. Olha, o que o Julian Cacheta tá aqui? Ô, Zé, e aí? Pode ter isso, Juliano. Tá É o vendo? Jorge que saudade tá de falar, passando velho. esses links. Não tô, não é eu não, porra. Eu tenho certeza que É o Jorge. Jacó, filho. É o Jacó que tá entrando aí. Ah, entrou no Ai, celular do Jacó. com dó. Que celular de Jacó? Quê? Eu tô com saudade de sua aula. Ô, vem jogar pra mim não, ué. O Jacó, Olha, alguém velho. tá Foi passando o o Caio link, que mandou, gente. Zé. Não, beleza, então vamos lá. É o E aí, Zé Julian? mesmo que manda o link aí pra todo mundo. Ah, eu que mando no grupo. Ah, Jorge, você Ô, Zé, bora aí. O que você quer que ensina aí, Zé? Vamos lá então, reações químicas, filhão. O Julian já é doutor, filho. O cara manja tudo. Julian, e esse Julian vai ser o novo namorado da Marcela futuramente. Meu caro Julian, grande abraço. Eu não mexo com machadense, não, Zé. Grande abraço. Abraço. Nossa, nem Fuginha conheço de Machado, Zé. É verdade, eu sei que você tem problemas com Machado, eu sei. Eu lembro do seu problema. Amanda e companhia. Vamos lá. Olha só. Reações orgânicas. Então, nós vamos ter aqui a reação de substituição, de adição, de eliminação, de oxirredução. Tá? No caso da reação de substituição, é essa que a gente acabou de ver, muito facinho, tá? Então, nessa reação, você tem um substrato aqui, esse substrato o anel benzênico, aqui você tem o reagente, que é o gás cloro. Então, você vai ter a ruptura, que a gente viu, né? A ruptura da ligação covalente do gás cloro. Aí, o que acontece? Você tem a substituição aqui entre o hidrogênio e o cloro, ou seja, você tem aqui a troca, você tem aqui o deslocamento. Então, o cloro vem para cá e o hidrogênio desce. Então, o que vai acontecer? Ó, Zé, aqui eu tenho o catalisador. O catalisador aqui, ó, o cloreto de alumínio, ele vai acelerar a velocidade da reação. E ao acelerar a velocidade da reação, ele vai, então, formar, tá? Esse anel benzênico aqui ligado a um haleto, e aqui ele vai formar, então, o ácido clorídrico. Então, isso aqui é uma reação muito simples, que você efetiva aqui a troca, a substituição, tá? De uma forma bem simples, num composto orgânico. Já a reação de adição, ela é mais legal. E eu peço que vocês se atentem bastante para esse tipo de reação de adição ou síntese para a prova da Unifenas. Tá? Porque a outra de cima, a substituição, é medíocre. A de baixo também, ela é super medíocre. Mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, principalmente na reação de adição, na reação de oxirredução, em se tratando de compostos orgânicos. Então, o que está acontecendo aqui, Zé? Bom, aqui eu tenho o que a gente chama de gás hidrogênio, tá vendo? Ele é um reagente meu, que vai, então, entrar em contato com esse hormônio vegetal aqui, ó. Isso aqui é um fito-hormônio, um gás, né, com a ação hormonal, que é o gás eteno, tá? Ou também conhecido como etileno, o nome comercial dele. Então, o meu substrato é o gás eteno, aquele gás que acelera a maturação dos frutos nos vegetais, tá? Diante do gás hidrogênio, do H2. O que vai acontecer aqui? Olha só o que vai acontecer. Você vai ter aqui um detalhe interessante que eu falei para vocês quando a gente deu aula de hibridização lá atrás. Lembra quando a gente fala de hibridização? Hibridização, SP3, SP2, SP? O que acontece ao longo da hibridização? Na hibridização SP2 e na hibridização SP3, eu tenho as famosas ligações pi. Lembra lá? Então, eu tenho as interações fortes, que são representadas por ligações simples, que são as ligações sigmas, onde você tem interação entre os átomos, tá? E a ligação estabelecida entre eles é uma ligação bastante forte. E você vai ter aquelas interações laterais na perpendicular, que são as ligações pi. Aí, o que acontece nessas ligações pi? Como elas são ligações fracas, então você tem aqui um reagente, você tem aqui um substrato. Ah, eu tenho uma energia de ativação aqui. Eu tenho um calor aqui reagindo ao longo dessa reação. Eu tenho uma fonte de calor. Então, essa fonte de calor, ela favorece a ruptura dessas ligações mais fracas, que pode ser, por exemplo, uma ligação pi, tá? Quando você quebra essa ligação pi,
você vai manter só uma ligação sigma aqui, ó. Então, é muito comum você analisar reações de adição, tá? Em que esses elementos aqui que atuam como reagentes, eles serão, então, fundidos, ó, literalmente, ao substrato. Ah, mas aí, para eu fundir ao substrato, Zé, eu tenho que liberar mais uma reação aqui. Eu tenho que, aliás, tem que liberar mais um ligante aqui, né, Zé? Você tem que liberar mais um ligante. Como é que você libera esse ligante? Quebrando uma ligação π. Ô Zé, Então é facinho, ó. O hidrogênio vem para cá e esse outro hidrogênio vem para cá. E eu quebrei a ligação π, eu deixei de ter um eteno e passei a ter um etano, porque agora eu não tenho mais insaturação. Pode falar, Marcelo. para eu contar, tipo, ligações sigmas, quando tem uma ligação π, aí eu conto como 2 sigmas? Quando você tem o quê? Ligação Quando eu π? tenho, tipo, Não. tem que... Aqui, por exemplo, ó, sempre quando você tem dupla ligação, uma é sigma, a outra é π. As demais aqui são simples, todos aqui são sigmas, né? Então, se eu olhasse para esse composto aqui, eu teria 5 ligações sigmas, são ligações saturadas, e tem uma única o quê? Π. Aqui eu tenho 6 ligações, que são todas elas, aliás, 7 ligações, que são todas elas o quê? Sigma, que é saturado, tá? Agora, se tiver tripla, no caso, por exemplo, dos alcinos, aí uma só é sigma e as outras duas são ligações π, tá? Normalmente as ligações são sigma. Tá certo? Então, aqui, ó, esse elemento aqui, o reagente, ele vai ser somado ao substrato. Aí você vai formar um composto único. Aí não vai liberar nada, porque a reação é de adição, então ele é adicionado ao substrato. Então, tá aí, Zé. Aí eu tinha um gás eteno, eu passo a ter aqui agora um gás etano. E isso é importante para você identificar para unifenos. Outra coisa que é importante também é você saber definir aqui o processo de desidratação. No processo de desidratação é importante? Então, aqui eu vou ter aqui as reações que a gente chama de eliminação ou reações de desidratação. Ô Zé, como é que acontece essa reação de eliminação ou reação de desidratação, Zé? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui você tem quem aqui, ó? Quem que é esse composto aqui, ó? Esse composto nós temos aqui o álcool. Olha só o álcool. Né? O etanol. O etanol cai na nossa prova de biologia, né, Zé? Tá lá bonitinho. Exatamente. O etanol. Então, aqui eu tenho o etanol. Tá lá ele envia no HCl. Olha só o que acontece aqui com o etanol, ó. O etanol, ele tem aqui a hidroxila, né? E o que vai acontecer? O etanol, ele vai sofrer o processo, o catalisador dele aqui é o H+, mesmo, tá? Ele vai sofrer o processo aqui de desidratação. Esse processo que a gente chama de desidratação é o processo de eliminação da molécula de água. Zé, então dá para eu estabelecer uma reação química com a desidratação do etanol, com a eliminação de uma molécula de água? Dá sim. Então aqui você tem, ó, HOH, tá? Que é a água. Então, ó, essa água está saindo aqui, ó. Beleza, a água está perdendo água, Zé. Está perdendo água, só que ele perdeu aqui também 2 ligantes, que é o H e a hidroxila. Então, ele vai ficar aqui um carbono com 2 ligantes, Zé, com 3 ligantes, na verdade, cada carbono aqui com 3 ligantes. Mas só que não tem como ele ficar estável com 3 ligantes. Então, o que acontece aqui, ó? Aí é o processo inverso do de cima. Ele vai formar aqui, ó, ele vai ganhar uma ligação π aqui, ó. Tá vendo? Aí ele ganha uma ligação π aqui, ó, para que ele mude a sua hibridização de sp3 para a hibridização sp2, tá? Ao mudar para a hibridização sp2, olha só, aí você tem, então, o gás que a gente chama de gás eteno, tá? Então, você tinha o etanol, do etanol ele deixou, ó, vou falar uma vez só, quando ele foi desidratar, quando ele perdeu o H2O aqui, ele perdeu, tá? Ele deixou de ser uma função orgânica, um álcool, e passou a ser um hidrocarboneto com insaturação, tá? Passou a ser um alceno. Ele deixou de ser um álcool e se tornou um alceno. Guardou, né? Então, beleza. Se guardou isso, já ajuda. Vai ajudar. Zé, como é que chama isso mesmo? Chama isso o quê?
hidrocarboneto. Não, essa troca. Essa troca chama desidratação ou decomposição. Tá. Essa que a gente acabou de ver ali agora? Isso. Não, é só o nome mesmo, geral. Então, mas o que você está falando? Como é que chama? Tipo, passar de OH para H2O. Não, passar de... desidratação, eliminação de água, isso. Tá, entendi. É isso mesmo que você está falando. Agora a gente vai ter aqui não, né? Uma das prováveis que cai na Unifenos, né? Isso aqui que é emocionante. Reações de oxirredução. Então, mais uma vez, sempre lembrando vocês que quando a gente fala de reação de oxirredução aqui, você tem um probleminha, né? Lembra aqueles exercícios de oxirredução que a gente fez com vocês? Que até eu coloquei ontem, eu disponibilizei o link daquela aula semestre passado, de algumas transformações que envolvem aí balanceamento por oxirredução. Interessante, dar uma olhadinha na resolução, pelo menos de um exercício, para você recordar, tá? Como que ocorre esse processo. Mas aqui a gente vai trabalhar com oxirredução também com reações orgânicas, tá? Da química do carbono. Então, como é que acontece, Zé? Eu posso ter uma reação aqui, tanto de oxidação quanto uma reação de redução. Posso ter as duas? Posso. Por exemplo, no caso da reação de oxidação, o que está acontecendo aqui, ó? Olha que legal, ó. Eu tenho um substrato, tá? Na presença aqui do oxigênio sem carga, de 2 oxigênios sem carga. E quem que está agindo aqui, Zé, nesse substrato? Quem que está agindo como elemento catalisador? Eu tenho aqui o permanganato de potássio, água e tem um OH. Mas o permanganato de potássio está agindo aqui? Está agindo. Por quê? Ele está, então, aumentando a velocidade dessa reação química, tá? E o que está acontecendo nessa reação quando eu analiso aqui, Zé? Olha, favor identificar. Primeiro, aqui eu tenho um hidrocarboneto, né? Eu tenho aqui no carbono 2, eu tenho um metil, tá? But. No carbono 2, eu tenho em saturação 2, eno, tá? But, 2 eno. Nossa, é mesmo. Então, eu tenho aqui um metil ligado a um buteno, né? Só que depois dessa reação aqui, na presença desses 2 oxigênios aqui, tá? Oxigênio neutro que ele está colocando para você, você vai ter a formação de um biálcool ou um diálcool. Então, vou ter esse substrato, quando ele reage com esse oxigênio, vai formar aqui, Zé, um álcool. Quem que é esse álcool aqui, Zé? Aí, esse álcool tem 4 carbonos, né? But. Então, você tem o butan. Aí, você tem no carbono 2 e 3, ol. But. 2, 3, tá? Butanol. Nossa, Zé, então eu tinha um hidrocarboneto, estou formando agora um composto químico. Agora, o que eu tenho que analisar aqui? Você tem que analisar o seguinte. Ó, esse carbono aqui, quanto que é a carga dele? Vamos calcular a carga dele aqui facinho aqui, ó. Aqui, ó, desse carbono, você tem aqui a carga mais 1 aqui, do hidrogênio. Então, qual o número somado com mais 1 para dar 0? Menos 1. Nossa, é verdade, Zé. Esses 2 aqui, esse carbono só está ligado a carbono, tá? Então, isso aqui é neutro, né? Com essas ligações aqui dá neutro, que vai dar 0, 0. Então, esse aqui tem que ser 0 também. Nossa, esse aqui tem NOx 0, esse aqui tem NOx menos 1. Nossa, aí eu olho para esse aqui, ó. Eu olho para esse aqui, eu fico apavorado, porque a hidroxila é menos 1, aqui é mais 1. Menos 1 com mais 1 dá 0. Então, aqui o NOx dele vai ser 0 também, tá? Aqui, Zé, a hidroxila é menos 1. Qual o número somado com menos 1 para dar 0? Esse aqui tem que ser mais 1, tá? Então, mais 1. Aí eu olho para cá e olho o seguinte, ó. O segundo carbono, ou o terceiro carbono aqui, ó. Quando você olha aqui, ó, porque você tem que dar preferência para essa ramificação, você olha aqui, você fala assim, ó, esse carbono aqui é menos 1. Agora, esse composto que ele vai formar após o processo, tá? Após a reação química, na presença do bicarbonato,
na presença do permanganato, o que acontece aqui, ó? Esse carbono aqui, que é o terceiro carbono também, ele é o carbono zero. Então de -1 para 0, houve o que, Zé? Houve um aumento no número de oxidação. De -1 para 0, houve um aumento no NOx. Então houve oxidação. Zé, que coisa, hein? E aqui agora, ó. Aqui eu tenho carbono zero, tá? Esse carbono zero, ó, que é o terceiro, é o segundo carbono aqui na reação, ele está passando para o segundo carbono aqui, ó, ele está passando para carbono mais um. Então aqui também, Zé, ó, houve um aumento no NOx. Então aqui houve oxidação. Então, em resumo, eu tendo esse composto aqui, que é um hidrocarboneto, para eu formar aqui esse álcool aqui, ó, tá? Um diálcool, né, que tem 2 hidroxilas, eu tive oxidação de 2 carbonos. Então nesse processo houve oxidação. Sim, oxidação de 2. O que pode acontecer também, então, se tem oxidação, pode acontecer reações que haja aí aquilo que nós chamamos de redução. Então, o que acontece na reação de redução, Zé? Olha para cá. Aqui você tem uma cetona, então que é fundamental que vocês identifiquem os compostos também, viu? Ó, aqui eu tenho uma cetona, e aqui essa cetona ela vai produzir, então, nessa reação orgânica aqui, um álcool. Então deixa eu ver aqui, Zé. Ó, o oxigênio é -2, então esse carbono aqui vai ser mais 2. Isso. Esse carbono vai ser mais 2, para dar 0, né? Aqui a hidroxila, a mesma coisa que o de cima, ó, -1 com mais 1 dá 0. Qual o número somado com 0 para dar 0? Tem que ser 0. Então aqui ele está saindo no substrato de mais 2, passando para 0. Então aqui nós tivemos uma redução. Redução de quem? Redução do NOx, Zé. Então nós tivemos uma redução do NOx. Isso. Como você teve aqui uma redução do NOx, tá? Então você tem uma reação aqui de redução. Então nesse processo de conversão de um hidrocarboneto, nesse caso, aliás, nesse processo de conversão de uma cetona para um álcool, eu tive uma reação de redução. Então essas reações orgânicas, elas podem acontecer na base de oxirredução? Pode. Aqui nós tivemos uma exclusiva de oxidação e a outra exclusiva de redução. E agora, isso aqui é uma matéria mais teórica, mas que vocês têm que saber, nem tanto essa primeira parte aqui. A primeira parte só vai explicar para você entender. O que pode perguntar para a gente disso? Do quê? Da homólise? É. Aguarde o dia 8. É o dia 8 mesmo, né? Dia 6. Não, mas dá um exemplo. Aguarde o dia 8, pra você não ser surpreendido. Eu vou te dar um exemplo agora. Olha o tanto de problema que está acontecendo, Zé. Dá para você ajudar? Bom, mas tanto de problemas são os problemas que estão acontecendo desde o início do ano. Fazer o quê? Não mudou nada. Não, mas agora está perto da gente, Zé. Não, aqui a Alfenas está com um surto terrível. Aqui a Alfenas está com 1.185 casos. Aqui a Alfenas. 1.185 casos aqui em Alfenas, o último dado, tá? Então, não, completou 1.185, né? Completou 1.185 casos notificados pelos dados da prefeitura. E hoje sai um novo boletim. De segunda para quarta, aumentaram quase 80, quase 90 casos, segunda para quarta. A UTI aqui da Santa Casa está sobrecarregada, está quase no limite. Gente, esse vírus arrumou com tudo? Mas é porque demorou para chegar aqui, né? E aqui em Alfenas, principalmente, tem alguns fatores aí que muita gente, por exemplo, viajou naquele feriado, 7 de setembro, lembra lá aquele feriado de 7 de setembro? Teve muita gente que viajou, e já viajou achando que a Covid tinha acabado, entendeu? Teve a questão da viagem, teve luau aqui também, o pessoal andou programando tal de luau aqui. Isso aí virou um trem de louco aqui, e a cidade aqui tá difícil, viu? Aqui, se você sair na rua hoje sem máscara, alguma coisa assim e tal, você tem que ser meio louco. Ou você vai em ambiente fechado, tem que ser louco. Porque se você tem 1.000, estima-se que pelo menos 10% da população de Alfenas já tenha tido contato com Covid.
a gente tem pelo menos aqui uns 10 mil, que isso é 10 vezes mais o número, entendeu? Então, pelo menos uns 10 mil aqui. Então, o negócio aqui tá feio mesmo. O negócio aqui tá feio, tá matando. Antes de ontem, teve 7 sepultamentos por Covid aqui no cemitério. 7 sepultamentos no único dia. Tá? O negócio tá feio. Mas olha só. Então, quando a gente fala de homólise da biologia, e heterólise, nós temos aqui uma situação interessante. Nós vamos trabalhar com 2 tipos de energia aqui, ó. Energia de dissociação, de uma ligação química, a gente vai chamar de D, é aquela energia que leva à ruptura da ligação, e essa ruptura da ligação é mais comum que ela ocorra quando o composto tem insaturação, é mais comum que ela ocorra em ligação π do que em ligação sigma, tá? E você vai ter aqui a energia de ligação, que é a energia E. Aí, nessa energia de ligação, você vai estabelecer aqui uma média aritmética das energias que estão atuando na D, que é energia de dissociação. Então, isso aqui é muito fácil, porque ele leva em consideração o mol, ele leva em consideração aquela hipótese de Avogadro, tá? Isso aqui, para vocês, na reação, não é tão importante, porque aqui vai fazer uma média, tal, tá, dos 4 elementos, etc., tal, que eu tenho por mol. Isso para vocês não é importante. Isso aqui é importante, um fator que eu quero destacar aqui, por isso que eu deixei essa página aberta. É o fator da energia sobre o tempo aqui, ó. Quando a gente fala de energia sobre tempo, eu estou falando aqui o fator dessa energia, ela é dada em carga elétrica. Ah, essa carga elétrica aqui, energética, é dada em Coulomb. E esse tempo aqui é dado em segundo. Ah, então isso aqui é importante para onde? Na físico-química. É importante lá na eletroquímica de vocês nas pilhas. A gente vai voltar ainda, fazer a revisão final, né? Porque se tudo dá certo, a prova dia 8. Vocês fazem a prova lá em Poços de Caldas mesmo e fica livre disso. Já tem um campus lá preparado para vocês, tá? Aí a prova... A graça do Senhor Jesus Cristo. Centrado em Poços de Caldas, aí vocês tiram esse peso da cabeça logo já, e esse negócio de ficar prorrogando só, isso aí não, cada vez vai ficando mais louco. Vamos embora para Poços, já acaba logo com isso, mano. Acaba logo com isso. Deus me livre, ficar nesse negócio de ansiedade. Depois vai ter que ficar na ansiedade de esperar a correção. Aí vai quase 15 dias lá esperando sair a nota, blá, blá, blá. Aquele terrorzinho. Mas aí eu vou corrigir a prova com a minha psicóloga, eu já combinei com ela. Você fica na lista de espera, aí fica mais louco ainda, porque será que vai chegar? Será que vai me chamar? Será que não vai... Todo jeito é um estressinho que vocês vão passar aí, né? Bastante legal. Mas no dia já sabe se passa ou não, tipo, dependendo da quantidade de pontos. Sim, claro, se deu uma carcada, mas sempre você fica aquela, acerta 23, 25, 26, por exemplo, aí você já fica naquela expectativa, né? Porque você nunca sabe qual critério vai ser adotado, como é que eu fui na redação, parâmetro, como é que eu fui na prova de química, como é que eu fui na prova de biologia. Então, tudo isso aí, tá? Vocês são diretamente. Você tem 2 professores, basicamente, vocês são reféns. O que o Zé me ajudou, deu de dica? Reféns, nada. Eu dei dica, tudo o contrário. Ó, pois é. 2 professores vocês se tornam reféns ao longo do ano. Não por escolha nossa, mas pelo critério do edital da prova da Unifenas. É comigo, o professor que vocês são mais reféns. Sou eu e o João Batista, basicamente. São os 2 professores. Por quê? Depende da biologia e da química, que é os 2 primeiros critérios de desempate. E o João Batista, eu acho ser pior. E o João Batista por causa da redação. Eu acho ser pior, porque português eu faço por último, porque eu tenho mais dificuldade em acertar. Então, ou seja, a minha preocupação fica em biologia e você não colabora comigo. Então, vamos fazer uma conta bonitinha? Se você acertar 2 questões de biologia e 2 questões de química, já está ótimo. Problema resolvido. Olha só, aqui eu tenho intensidade de corrente, então, que é de 4 amperes. Então, 4 amperes. Agora, se você acertar 2 questões de biologia, a tua irmã vai te matar, viu? Vai te matar. Porque na época dela, que a prova era bem mais difícil, ela acertou, a Marina, acho que acertou 4 ou 5 de biologia. A Marina acertou 5. 5, isso aí. 5 de biologia. Se você acertar menos do que isso, ela vai te esgoelar. Zé. Pode. Você teve aula com o Zé e não conseguiu acertar, e ela errou uma lá ainda, que foi desatenção, era para ter acertado todas. Ô Zé, você tá falando sério que eu vou conseguir tirar só 2?
Ah, olha para mim, olha se eu sou vidente. Nossa, vou É, saber. porque você sabe por quê? Porque você Eu sou sabe o vidente nível. agora, pô. Eu não tenho nem jeito de eu falar isso. Eu tô brincando, óbvio, porque por exemplo, se é um aluno que vem de terceiro ano é diferente porque a gente aplica a prova, né? Então você sabe como é que eles vão, assim, tal, mais ou menos, né? Então, eu conheço cada aluno lá em termos de nota, de aproveitamento. Aí, se você me perguntar assim, ó, fulana passa, eu vou falar para você, ó, a chance dela passar é mais de 85%, é mais de 75%. Aí dá para eu dar uma estimativa. Mas no cursinho é diferente e é difícil a gente falar qualquer coisa, porque a gente convive com vocês demais, a gente está aqui e tal, mas a gente não sabe, a gente não corrige Eu te prova com mando meu vocês, boletim do exceto Bemo. o Samuel. Eu vou apostar que a Giovana vai passar, vou apostar que a Maria Fernanda vai passar, o Henrique, talvez o Jorge, né? E eu? Eu vou parar por E eu? aqui. Ah, você depende de você mesmo, porque você tem que lutar contra você mesmo, é diferente, Marcelo. A tua luta Ah, não é com relação, nossa! a tua luta não é com relação ao conteúdo. A Maria Fernanda só não passou na primeira e a Giovana foi por uma infelicidade. É A Maria diferente. Fernanda não fez a prova, parece, Zé. A Maria Fernanda fez sim, foi muito bem. E a Giovana foi por uma questão de chamar, né? Chamar, que não chegou tal, mas ficou. Não, mas a Maria Fernanda falou que ela não tinha feito a prova. Eu também acho que ela tinha passado. Ah, a Maria Fernanda fez, a Maria Fernanda passaria até com a coisa nas costas. Não, não é que ela não fez a prova, ninguém fez a prova, Marcelo. Qual a parte que você entendeu isso? Meu? Não, Zé, a prova Do do final do Enem. ano, do terceiro colegial dela, que a gente tava conversando. Então, ela não fez o Enem, né? Que você está falando? Ah, bom, entendi. Se for não fez a prova, Não, Zé, a prova ela saiu do terceiro. Ah lá, ó, eu não ela não prestei prestou ano passado. Então, É, a Maria Fernanda, se ela tivesse prestado, ela teria acertado pelo menos 35. eu também acho isso que eu falei Eu pra não ela. tenho mais dúvida que ela teria acertado 35 questões com o pé nas costas. Agora, o teu problema não é conteúdo de matéria. Você sabe que o teu problema é esse. O meu O teu é problema é nervosismo. ansiedade. Então, aí, quando o teu problema é ansiedade, não dá para fazer previsão. Eu não isso sei mesmo. como é que você vai estar no dia, pô. Aí é difícil. Então, Exatamente. você tem que controlar toda essa sua ansiedade. Ô, Não é Zé, eu vou te conteúdo. ligar pra falar um oi, viu? Por conteúdo, tá? Por conteúdo, você tem capacidade muito grande para passar, etc. Tal, viu? Agora, agora, de ansiedade, você tem que. A ansiedade atrapalha tudo. Nossa, Deus me livre. Deus me livre. É o que mais arrebenta. Vamos terminar aqui, então, rapidinho, para a gente continuar na próxima aula, na Omole, você vai ver que é facinho. Eu já tenho que entrar noutra sala. Ó, isso aqui, ó, essas setas do mecanismo das reações orgânicas, olha só o que acontece aqui, ó. Essa seta contínua, quando ela tem duas farpazinhas aqui, ó, tá vendo? O vetorzinho aí, com a cabecinha com duas farpas, indica que está deslocando dois elétrons. A gente vai ver isso aqui embaixo, aqui, ó, quer ver? Quando tem deslocamento de dois, ou tem deslocamento de um só, tá? Que é bem facinho. Então, ó, ela indica que está deslocando dois elétrons. Agora, a seta contínua, com uma farpa, indica o movimento ou deslocamento de apenas um elétron, quando você pega essa seta, ó. E quando tem seta pontilhada, você bateu o olho na questão. A questão tem seta pontilhada, esquece, meu caro. Não é uma reação orgânica, tá? Não se trata de uma reação orgânica. Então, se tem seta descontínua lá, você não precisa nem parar para ficar analisando lá, porque não é uma entidade química, um movimento de elétrons de uma entidade química, tá? Está deslocando elétrons de um ponto para outro. Não está acontecendo isso, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai falar desse movimento, desse deslocamento aqui com essa cisão, ó. Você vai ter a cisão que a gente chama de cisão homolítica e cisão heterolítica, beleza? Deixa eu já ir entrando aqui na outra sala também. Vocês estão Tchau, Zé. aí. Falei do Vinícius. Vinícius Jacó, tem o Felipe também. O Felipe ainda não sei, porque o Felipe entrou agora, né? O Felipe entrou agora e eu não sei como é que está o Felipe com relação às matérias. Mas todos vocês têm ótima chance de passar, tá? Agora, a Maria Fernanda, que eu estou citando, a Maria Fernanda é o exemplo clássico de calma, controle, né? Então, ela consegue associar as duas coisas, tá? Ela consegue, então, ter calma e ter conteúdo.
todos vocês têm conteúdo. Agora eu não sei como é que vai funcionar. Não, velho. Eu tenho 70% de chance de zerar na redação. Então, o Jorge ele já tem o calcanhar de Aquiles dele, que é a redação. Né? Mas aí, se naquele dia ele for bem na redação, beleza, meu cara. O negócio flui. E a Giovana também, dessa vez, não tem como não passar, né? Sem chance de não passar. Aguarde a minha calmaria. Aí você vai ter que... Aí é você, Marcela, aí depende de você. Aguarde, querido. Conteúdo você tem. Só falta... Aguarde meus 26 pontos e uns 8,5 na redação. Beijos. Aí acabou. Aí fechou.